Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 147 da nossa jornada, dia 27 de maio, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Números 26, Salmos 80, Isaías 28 e 2 João, capítulo 1. Prepare o seu coração, o seu secreto, permita que Deus fale a você, siga o programa nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra. E sem mais delongas, Números, capítulo 36. Fecha o livro, terminamos Números, com a história que já vimos antes, as filhas de Zelofeade. Vocês lembram que elas haviam ido até Moisés pedir algo justo, porque o pai delas morreu sem deixar filhos homens, e elas não queriam que o nome e a herança da família desaparecessem? Deus ouviu e aprovou o pedido delas. Agora aparece um novo grupo com outra questão. Os líderes da tribo de Manassés pensam: se aquelas mulheres que receberam herança se casassem com homens de outras tribos, aquela terra deixaria de pertencer à tribo original e passaria para outra família. Com o tempo, especialmente no ano do jubileu, isso alteraria a divisão que o próprio Deus havia estabelecido. O mais bonito nesse capítulo é perceber que Deus não trata a justiça como algo de um lado só. As filhas de Zelofeade estavam certas quando pediram sua herança, mas os homens da tribo de Manassés também estavam certos ao querer preservar aquilo que havia sido entregue à comunidade. Então Deus estabelece um equilíbrio. As filhas continuam com um direito, não foi tirado delas, mas existia uma orientação para preservar a herança dentro da própria tribo. Elas podiam casar com quem quisessem, desde que dentro da família da tribo delas. O objetivo era proteger a distribuição da terra, que representava identidade, continuidade familiar e fidelidade à promessa de Deus. Elas receberam um direito, mas também aceitaram caminhar dentro dos princípios que sustentavam aquele direito. Deus não corrige uma injustiça criando outra. Ele é capaz de ouvir diferentes lados e conduzir para uma solução que preserve tanto pessoas quanto propósito. Nem todo limite significa perda. Às vezes, é exatamente o que protege aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E partindo agora para Salmos, capítulo 80. É uma oração de alguém que olha para a situação do povo e pede a volta da presença de Deus. Asaf começa chamando Deus de pastor de Israel, aquele que conduz o povo como um rebanho e que está entronizado. Ao longo do salmo, aparece uma frase que se repete 3 vezes. Restaura-nos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Para Asaf, restauração não começa quando tudo muda, começa quando Deus volta a ocupar o centro. O povo estava vivendo sim um tempo de dor, de conflito. Eles sentiam como se Deus estivesse distante. Se perguntavam: até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? É uma oração sincera. Mas Israel depois é comparado a uma videira. Deus tirou essa videira do Egito. Foi Deus quem cuidou, fortaleceu, deu espaço para que florescesse. Mas agora o salmista olha e pergunta: por que derrubaste as cercas que havia em volta da vinha? A sensação é de vulnerabilidade. Aquilo que antes estava protegido agora está exposto. Então Asaf novamente vira para Deus e diz:
Volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, visita a vinha. Como quem diz: Senhor, nós ainda somos obras da tua mão, não nos abandone. Quando perdemos direção, nem sempre a primeira oração precisa ser: Deus, muda a situação. Às vezes precisa ser: Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre nós novamente. Presença vem antes de restauração, e a restauração verdadeira começa quando voltamos os olhos para quem nos plantou. E partindo agora para Isaías, capítulo 28. Começa com um aviso muito forte contra Efraim, mas logo fica claro que a mensagem também é para Jerusalém. O problema era um povo e líderes que tinham se embriagado de orgulho, autossuficiência. Aquilo que eles consideravam sua coroa ou estabilidade, Deus chama de flor murcha. O que parecia forte por fora já estava perdendo vida por dentro. Por isso, Deus anuncia que levantaria algo mais forte do que eles, para derrubar aquilo em que confiavam. A imagem é de uma tempestade que ninguém consegue conter. Mas enquanto o povo buscava essa glória em si mesmo, Deus diz: naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Ele está dizendo: vocês estão tentando usar uma coroa que não sustenta ninguém. Eu mesmo quero ser aquilo que dá identidade, beleza, direção e força. Sacerdotes e profetas também estavam cambaleando. Aqueles que deveriam discernir, ensinar, conduzir já não conseguiam enxergar com clareza. Líderes confundindo visão com opinião. E quando Deus falava, eles zombavam, como se a palavra fosse simples demais, como uma instrução para crianças. Só que existe uma frase muito forte no meio disso tudo. Este é o descanso. Deem descanso ao cansado. Este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Isso chama atenção, porque Deus não começou oferecendo destruição. Ele começou oferecendo descanso. O problema foi que o povo preferiu continuar confiando em outras seguranças. E aí vem uma das declarações mais importantes. Eis que ponho em Sião uma pedra já provada, preciosa, angular, assentada. Aquele que crer não foge. Enquanto eles construíam sobre mentira, Deus estava apontando para um fundamento verdadeiro. No Novo Testamento, aponta para Cristo. Quem constrói sobre aquilo que Deus estabeleceu, encontra firmeza. Quem constrói sobre a aparência, cedo ou tarde, vê tudo desabar. Deus sabe quando preparar, quando plantar, quando corrigir e quando colher. Nem toda ação de Deus parece igual em todas as estações, mas todas elas carregam propósito. O que para nós parece uma demora ou dureza, muitas vezes é cuidado sábio de quem sabe exatamente o que está fazendo. E para finalizar o dia de hoje, 2 João, capítulo 1. É uma carta curtinha, mas profunda, porque João junta duas coisas: verdade e amor. Desde o começo ele escreve para a senhora eleita e seus filhos. Muitos entendem como uma igreja local e seus membros, ou até mesmo uma mulher cristã e sua família. Mas o ponto principal não muda. João escreve para pessoas que ele ama na verdade. Ele diz que a graça, a misericórdia e a paz estejam conosco em verdade e amor. João não coloca verdade contra amor, nem amor contra verdade. Para ele, os dois caminham juntos. Graça sem verdade vira permissividade. Verdade sem amor vira dureza. Em Cristo, os dois permanecem unidos. Depois, João diz que encontrou filhos que andavam na verdade. Percebe que ele não comemora conhecimento, posição. Ele celebra a gente vivendo aquilo que recebeu de Deus.
Gente, de verdade, ele relembra algo desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Amar biblicamente é viver do jeito que Deus ensinou. O amor verdadeiro não abandona a verdade, ele nasce dela. A partir daí, João faz um alerta. Ele diz que muitos enganadores têm saído pelo mundo e que eles negavam que Jesus Cristo veio em carne. Isso é sério, porque mexer em quem Cristo é, mexe no próprio evangelho. Por isso ele orienta: tenham cuidado para não perder aquilo que foi construído com esforço. Ele diz: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O problema não era crescer espiritualmente, era abandonar o fundamento e chamar isso de evolução. Andar na verdade e viver em amor não são escolhas opostas. Quem permanece em Cristo aprende que amor sem verdade se perde, e verdade sem amor perde o coração do Evangelho. Querido Deus, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque o Senhor é o nosso sustento, obrigada porque o Senhor nos coloca no fundamento que é Cristo, em amor, em verdade, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua paz cresçam cada vez mais nos nossos corações, através do amor e da verdade, que possamos ser um contigo, Deus, assim como o Senhor é com o seu Filho, que o Teu Espírito Santo seja o nosso conselheiro, o nosso amigo, aquele que nos conduz em toda a verdade, aquele que nos lembra de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que ouviu do Senhor e passou para nós. Que possamos Te ouvir verdadeiramente, Pai, viver uma vida real diante da Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 148 da nossa leitura.